Boa noite a todos que estão nos assistindo e que depois vão nos acompanhar. Boa noite, professor Fernando, vai ser agora o nosso entrevistado da noite, a partir de agora. Gostaria de agradecer a vocês que estão nos acompanhando, que eu falei que vão nos acompanhar. Gostaria muito de agradecer o professor Fernando por ter aceito o convite, né? Essa oportunidade que ele vai ter aqui de falar um pouco. Pessoal, alguns já assistiram a primeira que a professora Leila fez, né? E agora a gente vai para o professor Fernando, e algumas coisinhas que a gente quer deixar claro, só para esclarecer para as pessoas. A questão, por exemplo, do padrão da live. Foi estabelecido o mesmo padrão para todos, modelo de pauta, modelo de divulgação de banner, tudo nós disponibilizamos para todos. Então, para que as pessoas não achem que talvez tenha acontecido algum xuxo, alguma coisa para ficar melhor para um, melhor para outro. Não, gente, a gente fez tudo de forma transparente, a gente criou até um grupo no WhatsApp com todos que iam participar da live, todos os candidatos, a gente está enviando as informações ali, para o pessoal ver que não, a gente não fala algo com um e com outro a gente não fala, não. Está sendo, para todos está sendo padrão, né? A pauta, como eu falei, para todos são a mesma, né? O desempenho de cada um e a performance de cada um é diferente, porque cada um é cada um, né? A gente não pode escolher a forma que o professor Fernando vai falar, a gente quer que o candidato X também fale da mesma forma, ou o candidato Y também. Não, gente, cada um é cada um. Então, é isso, tá, gente? E, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem acompanhando aqui com a gente. E agora, vou passar a palavra um pouquinho para o professor Fernando, mais uma vez agradecendo a ele por ter aceitado essa parceria conosco, né? Boa noite, professor Fernando. Boa noite, Henrique. Boa noite, público que acompanha essa live, professores da Rede Municipal, trabalhadores da Rede Municipal de Educação, amigos, familiares, todas as pessoas de Foz do Iguaçu que nesse momento têm oportunidade de acompanhar essa live, uma iniciativa muito, muito, muito louvável mesmo. Eu fiquei muito feliz e lisonjeado quando recebi o primeiro contato do Henrique falando a respeito dessa organização e da pretensão de realizar lives com os candidatos, naquela época pré-candidatos ainda, e hoje confirmados candidatos, então, e ao longo dessa semana teremos aí a participação de outros tantos colegas que estarão aqui nesse mesmo canal, falando sobre a sua visão, sobre a sua história, sobre a sua trajetória, e hoje é a minha oportunidade e eu me sinto muito feliz e honrado com esse convite, Henrique. Mais uma vez, muito obrigado, professor Fernando, né? Eu acho que, assim, a gente convidou todos os professores que são candidatos, para quem talvez esteja entrando agora, nesse momento, que não entenda o que está acontecendo. A gente está com esse projeto já faz algum tempo, já, a professora Leila, de trazer os professores que são candidatos a vereador, querem ocupar uma cadeira no legislativo, né? Por quê? Porque os professores sempre cobram, e estão certos em cobrar mudanças, melhorias, e por que não um candidato, professor, que eu acho que a gente tem, não sei qual o certo número de professores que a gente tem na rede, mas com certeza se a gente tirasse e se unisse, a gente teria pelo menos toda eleição uma cadeira ocupada, né? E eu acho que isso seria muito importante. E agora, graças a Deus, que bom que agora são candidatos oficiais, né? Porque quando a gente falava antes, todo mundo era, tem que esperar uma homologação, a gente tem que esperar a certeza, e agora todo mundo já tirou esse peso da consciência, esse peso das costas, e agora estão todos aliviados em dizer que são oficialmente candidatos, né? E a partir de agora é isso, né? Mostrar, dar a cara a tapa, né? Ir para a rua, convencer o povo, e isso é a campanha, né? E a gente, de uma forma democrática, está trazendo aqui no grupo, abrindo aqui no grupo para vocês estarem mostrando as propostas. E eu queria muito, muito mesmo agradecer ao professor Fernando especialmente, porque a gente fez o sorteio, né? A gente falou que de forma transparente a gente queria estar fazendo o sorteio para mostrar para todos. E o que aconteceu? O professor Fernando caiu na quinta-feira, não era nem hoje a live dele, mas o professor Fernando, ele foi uma pessoa muito solícita quando eu pedi para ele a possibilidade de troca para estar ajustando os horários de outros professores, porque a gente entende que agora é início de campanha, muitos têm compromissos, então a gente tentou realocar todos, claro que alguns não conseguiram, talvez, ter a flexibilidade na agenda de estar alcançando, mas eu acho que assim, quem quer faz, quem quer acha um tempo, né? E vocês estão lidando com o público de vocês, que são professores, né? Lidando com a própria categoria. Então, acho que esse é o momento de tentar convencer os próprios colegas de profissão a mostrar que cada um é apto para fazer o melhor pela educação do nosso município. Professor Fernando, eu gostaria de começar pedindo para você falar um pouco, se apresentar um pouco, falar um pouco de você, da sua experiência profissional, acadêmica. Se apresente. Muito bem, Henrique.
Eu sou o professor Fernando Lima, é, tenho 39 anos, sou professor da rede municipal com muito orgulho, com muita alegria, já há 19 anos. Fui agraciado com esse presente de Deus na minha vida, que é exercer essa carreira e essa profissão, e pertenço aos quadros do Magistério Municipal desde o ano de 2001. Então, nessa caminhada, eu passei por algumas escolas da nossa rede municipal e tive duas experiências na Secretaria Municipal da Educação. Uma como membro da equipe de ensino e outra, a mais recente, como secretário municipal. E confesso para vocês, todos que estão acompanhando essa live, que foi um dos maiores desafios que eu já tive a oportunidade de enfrentar até hoje e superar muitas dificuldades e junto com todos os profissionais da educação nós conseguimos aí reverter um quadro que naquele momento era um quadro negativo ou de pessimismo, um sentimento, né, de frustração em algumas realizações. E a partir de 2017 até o início de 2019, nós todos, né, a equipe que estava comigo trabalhando lá na educação e cada um dos trabalhadores nas suas funções, nas escolas, nos CMEs, puderam e tiveram a oportunidade de demonstrar que nós somos capazes, que nós temos know-how, que nós temos, quando recebemos a devida atenção do poder público, do executivo, nós temos condições de desempenhar e realizar trabalhos brilhantes, e isso se demonstrou com os resultados que nós tivemos no IDEB, nas avaliações de organismos externos nos últimos anos, colocando o nosso município, devolvendo o nosso município para sua posição de destaque no Paraná, e principalmente aqui na nossa região oeste. Mas, falando um pouquinho mais de mim, eu tenho aí, então, essa caminhada na rede municipal já de 19 anos, sou marido, sou pai, tenho uma atividade na igreja a qual eu congrego, né, sou cristão, e tenho pautado a minha vida, assim, sempre nesses valores, em valores que talvez hoje, em alguns momentos, não são mais tão priorizados, né, em alguns setores da sociedade. Infelizmente, o poder público é um deles. Então, quando eu tive a oportunidade de conhecer esse lado da administração, eu me deparei com alguns desafios e dificuldades, sim, e tive que romper alguns paradigmas e conquistar pessoas para essa mesma visão de trabalho, para que a gente pudesse demonstrar que é possível fazer a diferença, Henrique. É possível fazer mais com os mesmos recursos, é possível fazer melhor com aquilo que nós já temos à disposição, e é possível conquistar também patamares mais altos e melhores do que esses que nós temos hoje. Então, sempre com essa ousadia e com essa vontade de fazer as coisas diferentes, foi que eu fui muito feliz na minha profissão enquanto professor na Escola Rosália de Amorim, e depois também na Escola Municipal Santa Rita de Cássia. Foi assim a minha experiência na equipe de ensino, na gestão da secretária Leonilda Grison e o prefeito Sames da Silva naquela época, e foi assim também nessa última minha passagem na Secretaria Municipal de Educação, já enxergando as situações de um outro ponto de vista, do ponto de vista do gestor, e aí você é obrigado a tomar decisões, é obrigado a empreender, impulsionar os trabalhos e as realizações e conquistar as pessoas para um determinado modo de visão. E hoje eu vejo que tudo isso valeu a pena. Sou muito feliz com tudo que nós conseguimos conquistar até aqui e vejo um futuro muito assim promissor à nossa frente. Então essa seria a introdução de quem sou eu, quem é essa pessoa que às vezes a gente não conhece ou não sabe da trajetória, né? Certo. Muito obrigado, professor Fernando, né? Então, vamos dar início, né, dar continuidade já, você já se entrosou bastante já, né? Professor Fernando, você já mesmo falou que você já é uma caminhada, né?
talvez não como cargo político, né, mas cargo público, né, você já atuou 2 vezes na secretaria, como você mesmo falou, e agora você luta por uma cadeira no legislativo, né, o voto popular. Mas qual foi a sua motivação para concorrer ao cargo de vereador? Muito bom. Muito boa pergunta, Henrique. Eu tenho observado nessa minha atuação como agente público, né? Então, quando eu considero que a partir do momento que eu saí da sala de aula e passei a exercer funções na administração, eu expandi um universo de atuação para áreas que eu não conhecia e que muitas vezes a gente fica realmente restrito ao nosso universo ali da sala de aula, dos limites da escola. Então, a partir do momento que você tem a oportunidade de conhecer outros mecanismos, outros cenários da administração pública, você começa a perceber que realmente existe muito espaço e oportunidade de fazer as coisas diferentes, fazer as coisas com mais eficiência, com mais transparência e, principalmente, fazer com que as nossas ações públicas possam repercutir na vida das pessoas. Essa sempre foi a minha fala com a equipe da Secretaria Municipal da Educação. Nós temos uma responsabilidade de agentes públicos, porque existe uma expectativa sobre as nossas vidas, sobre o trabalho que nós desempenhamos aqui na Secretaria Municipal da Educação. Então, a partir do momento que nós temos essa posição pública e realizamos a gestão pública, gestão de recursos, gestão de pessoas, gestão de materiais, enfim, nós temos a responsabilidade de fazer com que isso alcance a ponta, alcance o professor, oportunize melhores condições de trabalho para que esse profissional possa desempenhar a sua função no potencial máximo. Também a merendeira, a zeladora, a secretária da escola, a coordenadora pedagógica, a diretora, para que as famílias se sintam acolhidas na escola. Então, a nossa função é conseguir criar esses ambientes de acolhimento, que a escola seja esse ambiente de acolhimento, e que principalmente as nossas crianças sintam suas vidas transformadas. Eu sou fruto da escola pública, Henrique. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, toda a minha formação, ela é devida à escola pública. No ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior também. Eu tive a oportunidade de cursar na UniOeste, fiz ciência da computação, que não tem muito a ver com a área da educação, mas expandiu o meu horizonte de pensamento, e depois também fiz uma graduação em Direito. Então, são experiências que só foram possíveis por conta da escola pública. A escola pública transformou a minha vida, e a minha visão de trabalho sempre foi essa, que nós temos que conquistar os nossos alunos para que eles percebam que a escola é um espaço de transformação, é um espaço que oportuniza mudança de vida. Eu não estou dizendo aqui das regiões mais privilegiadas da nossa cidade, mas nós temos aí em alguns lugares onde a vulnerabilidade social é muito acentuada, a escola como esse oásis. É na escola que a criança encontra acolhimento da equipe de trabalho, é na escola muitas vezes que ela participa de uma alimentação saudável, é na escola que ela recebe orientações, valores e também a instrução, os conteúdos formais. Então, eu sempre tive essa visão de que a escola é esse espaço de transformação. Transportando essa experiência para minha atuação como agente público, então eu vejo que em algumas oportunidades os nossos vereadores, os representantes que nós tivemos até hoje, eles deixaram a desejar nesse sentido, porque muitas vezes tentaram legislar sobre aquilo que não conheciam, sobre aquilo que não tinham experiência, ou com uma visão equivocada, e muitas vezes aquela visão equivocada trouxe prejuízo para a nossa atuação profissional na sala de aula. Então é necessário que os nossos eleitores tenham essa consciência e escolham pessoas não presos a uma ficção, aquilo que parece ser, mas que eles tenham a oportunidade de avaliar a vida dos candidatos, como essa sequência de lives
que nós teremos essa semana, que eles possam avaliar a experiência profissional de cada um, os locais onde essa pessoa já atuou, as realizações, o legado que essa pessoa já construiu, e assim possam decidir, né, e dispensar o seu voto para pessoas que sejam realmente qualificadas. Quando eu saí da Secretaria Municipal da Educação, Henrique, eu fui convidado pelo prefeito a atuar diretamente na Secretaria de Governo e ajudar a destravar outras áreas da administração que ainda não haviam deslanchado. Então, a minha atuação de 2019 para cá tem sido nos bastidores, mas com algumas coisas palpáveis. Eu ajudei no andamento das obras, da equipe de trabalho das obras que finalizou a Avenida Andradina, que era um grande percalço para aquela região, a ligação com a Cidade Nova e Vila A, e aquilo estava trazendo muito transtorno para aquela população, e auxiliei também nas obras iniciais do Jardim São Luís, da drenagem do Jardim São Luís, coordenando, orientando também as equipes de trabalho. Não que eu tivesse experiência de engenharia ou qualquer experiência na área, mas a partir do momento que você consegue enxergar, e esse é uma das nossas habilidades enquanto profissionais da educação, você enxerga a situação e as possíveis soluções para aquilo. A gente sempre enxerga mais que uma solução, a gente sempre consegue maximizar os recursos, a gente sempre consegue fazer mais com menos. Então, essa experiência de trabalho tem me auxiliado, tem me oportunizado outras realizações fora do cenário da educação. Então, também aqui, eu estou fazendo aqui uma prestação de contas, onde eu estive até agora, né? Eu atuei nos bastidores nesse período, mas tenho ainda auxiliado a administração nesse sentido, de que as coisas possam continuar acontecendo e avançando. Uhum. Por qual partido você irá concorrer e por que você escolheu esse partido? Eu me filiei ao Partido Liberal, é o partido, para dar uma referência, né, o partido do vereador Eliseu Liberato. O Eliseu me convidou para uma conversa no início do ano, e além de outras afinidades, né, por exemplo, a gente professa a mesma fé religiosa, né, congregamos em igrejas parecidas, temos uma história de vida aí no serviço público. Eu já conhecia o Eliseu em outras experiências, inclusive na elaboração do nosso plano de carreira, eu fui um dos representantes, na época, um dos representantes da categoria dos professores do ensino fundamental, que opinou em alguns cenários, até pela formação jurídica, né? Naquele momento eu cursava o último ano de Direito, então houve um interesse da administração em que pudesse alguém do ensino fundamental com essa visão pudesse contribuir na elaboração do plano também. Não é o plano perfeito, não supriu todas as nossas necessidades ou expectativas na época, mas foi um plano que foi possível se implantar e que carece dos seus aperfeiçoamentos ao longo do tempo. Mas voltando à sua pergunta, então, eu acabei me aproximando do Eliseu e de outros colegas que integram o partido. Achei que o ambiente era um ambiente dentro dessa visão que eu proponho de ética, de transparência, de entendimento do que é o serviço público, do que é a política exercida com esse viés de serviço público, não a politicagem. Então, eu sempre tive, Henrique, um preconceito, eu confesso, eu tive um preconceito muito grande em relação à atuação política dos políticos que nós conhecemos. Eu sempre tive uma rejeição à forma de fazer política, mas a crítica ou o meu achar individual, sem ação, não adiantava nada. Então, de certa forma, todo o tempo em que eu não me envolvi com atividade pública, eu deixei de contribuir com essas habilidades que eu acabei de mencionar anteriormente. Eu deixei de contribuir com o nosso ponto de vista. Então, eu percebi que era o momento, eu percebi que essa oportunidade, né, que foi dada pelo partido também,
de lançar a candidatura, era um momento de trazer à tona esse tipo de discussão. Qual é o papel da política na nossa sociedade? Eu vejo muitas vezes falando e criticando o servidor público porque o servidor entrega um mau serviço à população. Mas antes de nós exercermos um mau serviço, existem decisões políticas que interferem no nosso trabalho, no nosso fazer diário. Interfere no seu trabalho como professor, interfere no trabalho do profissional da saúde, da assistência social, da segurança pública. Então, esse fazer político que antecede o nosso serviço público, ele tem que ser ressignificado também. E é por isso que eu percebi que era o momento de encarar esse desafio, coloquei o meu nome à disposição, aceitei o convite e estou aqui, então, hoje como representante do Partido Liberal, PL, onde temos a referência o vereador e colega servidor público Eliseu Liberato e tantas outras pessoas de valor na nossa cidade, e eu também, né? Não posso deixar de me referenciar nesse conjunto. Fernando, já emendando, né, desde a pergunta anterior, eu percebo que você falou que já viu algum descaso dos governantes há algum tempo já em relação a vários quesitos, né, e agora mesmo você falou que o trabalho do servidor, ele reflete, o servidor público, ele reflete muito nas decisões que quem está tomando, que os vereadores, os deputados, e assim, cada esfera, né, no caso a gente está tratando agora de vereadores. Aproveitando nesse sentido que você já mesmo falou, em relação à atual gestão do município, né, da cadeira de vereadores, qual que é a sua avaliação em relação ao trabalho que vem sendo desempenhado pelos atuais vereadores? Eu tenho amizade com todos eles, começo a minha fala dizendo isso, para dizer também que tenho respeito pela pessoa de cada um deles, mas em alguns momentos eu percebi uma atuação aquém daquilo que se esperava. Nós conseguimos, de certa forma, eleger alguns representantes, renovar em parte a Câmara de Vereadores na eleição passada, mas a atuação não foi aquela que nós esperávamos ainda. Eu achei que foi uma atuação tímida para aquilo que é de interesse da cidade como um todo. Tá? Eu sei que eu fui convidado para essa live, entrevista, para esse bate-papo aqui, pela minha experiência na educação, mas como eu atuei em outros cenários também, Henrique, eu não posso deixar de mencionar algumas vezes. Então, eu percebo que a nossa Câmara de Vereadores, em alguns momentos, deixou de atuar, os nossos representantes deixaram de atuar, ou por falta de conhecimento mesmo, técnico, ou por falta de compromisso, e eu não estou aqui fazendo uma crítica pessoal a nenhum deles. Repito, tenho admiração pela pessoa de cada um deles, desenvolvi amizades, fui convidado algumas vezes, enquanto secretário, a falar sobre o andamento da secretaria, fui cobrado, tivemos audiências públicas bastante acaloradas, situações em que a nossa administração foi colocada contra a parede em alguns cenários, mas eu acredito que nós conseguimos nos sair bem, nós conseguimos construir um diálogo bastante harmonioso e democrático. Eu estava assistindo agora há pouco a entrevista, a live da nossa colega Ana Adélia, professora Ana, do CAIC, e ela mencionou muito isso sobre o princípio da democracia, a participação das pessoas, isso é muito importante mesmo. Então, nós temos que estar abertos às críticas, temos que ouvir as críticas, melhorar naquilo que for necessário, naquilo que for apropriado e seguir em frente. E eu vejo, então, a atuação dos nossos vereadores em alguns momentos. A minha avaliação pessoal é que, em alguns pontos, ficou aquém do que se esperava em relação à história que nós estávamos saindo, né? Nós saímos de 4 anos de gestão onde a cidade ficou muito vulnerável. Eu estou sendo bem cuidadoso nas palavras que eu estou escolhendo aqui, mas nós enfrentamos uma vulnerabilidade muito grande na gestão anterior, e então eu esperava um pouco mais
da Câmara nesse sentido. Mas não posso negar, Henrique, que foram colaborativos nas pautas, por exemplo, que eram importantes para o município e que a administração pública necessitava da aprovação da Câmara de Vereadores, iniciativas do Executivo, estou dizendo aqui, iniciativas propostas pelo prefeito ou pela equipe da Fazenda, remanejamentos orçamentários importantes, renúncias fiscais ou qualquer outra coisa nesse sentido, que fosse importante para o município não ficar parado. Nós tivemos esse ano, por exemplo, de 2020, um acontecimento de proporção mundial, que é a pandemia, e nesse cenário, cada município, cada localidade, cada governo teve que se adaptar e se adequar, e eu vejo que o nosso modelo aqui administrativo está encerrando esse 2020, se não da melhor forma possível, pelo menos com bastante, assim, saldo positivo daquilo que foi possível fazer. Então, eu me coloco à disposição nessa eleição, coloco o meu nome à disposição e avaliação das pessoas, porque eu acredito que eu tenho muito a contribuir no exercício da atividade legislativa, no exercício do papel do vereador. Nós temos 15 cadeiras na Câmara Legislativa e nós precisamos de pessoas qualificadas para ocupar essas cadeiras, com propriedade para falar dos assuntos, das bandeiras que defendem e que tenham a consciência de que não estão legislando para um nicho específico, para uma região específica, mas que tudo que se decide lá envolve a nossa cidade de Foz do Iguaçu como um todo. Ótimo, Fernando. Antes de continuar, queria mais uma vez agradecer quem está nos assistindo, né? Quem tiver alguma pergunta para fazer, no final a gente vai estar abrindo para possíveis questionamentos, tá? Então, para continuar, professor Fernando, antes de eu partir para a próxima pergunta, eu queria, você atuou, são dois cargos diferentes, né? Uma cadeira de um legislativo é o voto popular e a cadeira de secretário da educação que você ocupou é uma indicação de prefeito e tudo mais, né? Mas o que você acha que vai mudar na questão? Eu sei que o legislativo ele vai envolver mais as leis, né, o cumprimento, tudo, mas e o secretário da educação ele rege mais, ele rege toda a educação, né? E você ficou 2 anos à frente da secretaria da educação até sair no início do ano passado, como você mesmo falou aqui. Você acha que talvez essa experiência como que foi essa experiência na Secretaria da Educação, né? Como é que foi? Você mesmo falou um pouco já antes, mas você pode falar um pouquinho mais? E você acha que essa experiência tende a contribuir para você, caso chegue a ocupar uma cadeira no Legislativo? Eu acredito que tem muito a contribuir, Henrique. E aqui eu não estou dizendo, não estou me colocando num patamar aqui de superioridade em relação aos meus outros colegas que vão participar das lives. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a gestão pública, a administração, de maneira privilegiada em relação a outras pessoas. De todos os candidatos que hoje concorrem a uma das 15 cadeiras legislativas, eu posso dizer que eu tive a experiência de conhecer a administração pública do outro lado, né? Eu tive a experiência de conhecer o orçamento, de desenhar o orçamento da educação, de empreender as ações com propriedade. Então, eu vejo que algumas vezes as pessoas se manifestam, eu mesmo vi em algumas oportunidades projetos de lei partindo de vereadores que não conheciam a nossa realidade, não conheciam ou a nossa realidade orçamentária ou a nossa realidade prática do dia a dia. Então, é nesse ponto em que eu me apego para dizer que nós temos que escolher pessoas que têm essa visão prática do dia a dia, que sabem como a gestão dos recursos acontece, que sabe o que é possível fazer, até onde é possível esticar, até onde nós podemos remanejar e que tenha conhecimento técnico para isso. Porque para você elaborar uma lei, para você elaborar, na verdade, um projeto, uma proposta de lei, você precisa ter também conhecimento em relação ao processo legislativo. O vereador, ele não imagina e simplesmente escreve um rascunho e apresenta na Câmara. Ele tem que ter o mínimo de propriedade para falar sobre aquele determinado assunto e tem que enfrentar um processo administrativo interno, passar pelo crivo legal, pelo crivo de aprovação
se é constitucional ou não aquele projeto, se está dentro das atribuições do município realizar aquela determinada ação ou não, se é palpável, se é realizável e se aquilo vai alcançar a vida das pessoas. Então, eu vi muitas vezes, Henrique, assim, propostas ou requerimentos ou indicações vazios, sem uma efetividade prática. Eu trabalhei em alguns momentos com as respostas à Câmara Legislativa e eram muitas propostas fora da nossa realidade, que demonstrava que partia-se muito mais de um senso comum, de um achar, né, uma suposição pessoal daquela determinada pessoa, do que realmente de uma prática diária nossa na sala de aula. Então, muitas vezes eu defendi a nossa categoria, muitas vezes eu segurei muitas coisas que viriam como propostas, eu conversei com os vereadores, demonstrei que era inaplicável ou que não cabia, e eles, na maioria das vezes, compreenderam, acataram as nossas orientações, e outras vezes simplesmente tentaram levar os projetos adiante, mas muitos desses aí ficaram pelo caminho. Então, eu vejo nesse sentido que eu posso contribuir a minha experiência profissional, tendo atuado na administração, tendo atuado da posição da pessoa que decide como serão aplicados os recursos, isso pode me ajudar na proposta e na elaboração dos projetos de lei que serão relevantes para a nossa categoria. Né, situações, por exemplo, relativas ao plano de carreira, à saúde do servidor, e aí eu sou obrigado a extrapolar, não posso ficar só no cenário do profissional da educação, mas todos nós servidores públicos que temos aí necessidades de saúde relativas à nossa atuação profissional, nesse ano, por exemplo, de pandemia, os nossos colegas da saúde trabalharam de maneira, assim, sobrecarregada a todo momento, como inverter os papéis quando nós trabalhávamos na sala de aula com 40 alunos, 45 alunos, sem ar-condicionado, sem condições mínimas de trabalho. Então, hoje nós vemos esse cenário, um cenário de pandemia, um cenário que traz consequências na vida pessoal de cada um daqueles profissionais que está atuando lá na ponta. Então, eu tenho que me preocupar, enquanto vereador, com a saúde do servidor público, eu tenho que me preocupar com o atendimento que nós temos recebido, com as nossas condições mínimas de trabalho, eu tenho que ter esse olhar atento a isso, para que a gente possa continuar prestando um serviço público de qualidade. Perfeito, Fernando. Eu agora falar minha opinião pessoal, né? Você falou um pouco, abriu uma aspas aqui para mim, falar minha opinião um pouco. Eu acho que isso é uma grande verdade que você falou, porque a gente hoje, talvez o servidor esteja sofrendo muito ataque ou cobrança da própria sociedade, o professor principalmente, que é um setor que não voltou a trabalhar em sala de aula ainda, por conta da falta desse olhar, né? Porque quem quer aqueles que querem que a gente volte para a sala de aula não entendem a rotina de uma sala de aula, né? Como que vai funcionar a volta às aulas? Eu estou usando esse momento de pandemia agora como exemplo, mas são vários outros fatores, né, que nos levam a pensar dessa forma. Porque é muito fácil lá criar um projeto de lei sem pé e cabeça, pegar a equipe de advogado, criar um projeto de lei assim, sem talvez pensar na realidade de um professor em sala de aula, sem ter o olhar do professor de sala de aula, não só de sala de aula, mas do professor como um todo na sociedade. Então, eu acho que isso realmente é muito válido, né? Não somente professores, talvez profissionais capacitados de diversas áreas que possam nos representar, né? Então, eu acho que isso essa colocação é essencial, né? Para que a gente possa ter esse reconhecimento e ter essa valorização, a gente precisa da valorização lá em cima, né? Começando da esfera federal, estadual e municipal, e assim vai indo, né? E a gente espera que a cada ano que passe, os candidatos, a gente possa aumentar a nossa categoria, né? Ocupando cadeiras na representação, né? Dando continuidade, o senhor estava falando... Henrique, só fechando esse assunto, então, complementando isso que você falou, é importante que nós tenhamos essa consciência, todos nós, servidores públicos, temos que ter a consciência que nós somos a materialização do serviço público que nós representamos. Só existe educação porque existem profissionais da educação atuando naquele cenário.
Só existe saúde porque existem profissionais da saúde atuando num determinado cenário. Então, nós materializamos a política pública que nós acreditamos ou que nós defendemos. Então, a minha candidatura aqui, a minha realização pessoal nesse momento é me colocar como servidor público, representando as pessoas, para que as esferas de governo, legislativo, executivo, municipal, possam reconhecer o servidor público nesse nível de importância que ele tem. Porque quem materializa a administração pública no dia a dia, quem recebe a criança, quem atende a criança, quem dá a vacina, quem colhe uma consulta, quem atende as pessoas, são servidores públicos. Os agentes públicos que fazem a administração, eles administram os recursos, eles tomam decisões políticas que influenciam a vida dessas pessoas. E a minha proposta aqui, eu me coloco como esse candidato que defende a valorização do servidor público e como essa materialização do serviço público e esse brilho que deve ter na sociedade a nossa função. Ótimo, Fernando, obrigado pela colocação, né? Foi uma colocação final bastante relevante para o assunto, né? Fernando, dando continuidade, né? Dentro das atribuições de um vereador, quais ações elas podem ser tomadas para melhorar a estrutura educacional, considerando estrutura, professores e aluno? O vereador ele tem oportunidade em 3 momentos de interferir no processo que o executivo faz. Então, o vereador ele não realiza nenhuma obra, ele não realiza melhoria, ele não realiza o serviço, mas ele pode fazer uma indicação, né, para o executivo, e aí o executivo tem a opção de acatar ou não aquela indicação. O vereador pode fazer um requerimento, e aí no requerimento, se o executivo negar o requerimento, ele tem que justificar por que está negando, e tem um prazo de 30 dias para fazer isso. E o vereador pode também propor emendas impositivas. Então, quando a Câmara de Vereadores recebe o orçamento anual para votação, isso acontece normalmente no mês de outubro, né? No mês de outubro de 2020, é votado o orçamento que vai ser executado em 2021. Ao receber esse orçamento, os vereadores podem propor emendas impositivas, sugestões de aplicação que o executivo é obrigado a executar. E eu vou dar um exemplo de cada uma delas. O vereador pode fazer uma indicação para a reforma da calçada de uma escola. O executivo, como a indicação é facultativa, ele acata ou não. O vereador pode fazer um requerimento para que o executivo faça a reforma da calçada. Se o executivo disser que não vai fazer a reforma da calçada, ele tem que justificar o porquê não fazer. Então, essa é a diferença. Um é facultativo, o outro obriga uma justificativa. E na emenda impositiva, o executivo não tem como escapar da realização daquela ação. A emenda impositiva, o vereador está dizendo, no orçamento de 2021, nós queremos que faça a reforma na calçada da unidade escolar, e aí o Poder Executivo reorganiza suas prioridades para o ano seguinte e realiza aquela obra. Então, eu dei um exemplo simples aqui para ficar bem didático e acessível para todos nós entendermos como o vereador pode interferir no processo. Ouvindo a comunidade, por exemplo, tendo um diálogo aberto com o sindicato dos professores e com os representantes das categorias de trabalho, nós podemos interferir e trazer as melhorias que são esperadas no plano de carreira, desde que elas sejam aplicáveis. Nós também não podemos ter a ilusão aqui de que nós vamos conseguir implementar, assim, de uma vez, instantaneamente, imediatamente, todas as melhorias que nós esperamos. Mas nós podemos escalonar isso aí a médio e longo prazo e obter um compromisso e depois a realização do Poder Executivo naquilo que nós esperamos. O vereador ele pode interferir nas condições de trabalho do professor, pode propor, através das indicações, dos requerimentos e das emendas impositivas, situações que trazem um ganho real para o nosso desempenho em sala de aula. Então, é nesse sentido que eu quero atuar, é nesse sentido que eu quero construir esse mandato com a participação dos nossos colegas e sempre com esse olhar da eficiência, da transparência, da objetividade e
daquilo que faz o nosso trabalho ser ainda mais louvável no dia a dia. Fernando, caso seja eleito, né, a categoria dos professores, ela vai ser a prioridade principal ou uma das principais prioridades para o seu governo, para o seu mandato? E dando gancho já, essa prioridade, quais são as propostas para o cargo, né, para o seu cargo de vereador, com ênfase na área da educação, mas também em outras áreas, que você, se você quiser estar abrindo, né? Mas a categoria dos profissionais da educação será uma prioridade? Quais seriam as suas propostas para essa área e para as outras áreas também? É uma prioridade, sim, Henrique, assim como foi a minha atuação enquanto secretário municipal da educação. Eu sempre tentei desempenhar lá na Secretaria Municipal da Educação ações que pudessem trazer um ganho real para a nossa atuação de sala de aula, porque mais cedo ou mais tarde, eu sendo professor concursado da rede municipal, eu vou retornar para essa mesma sala de aula. Então, eu imaginei, naquele contexto, que todas as melhorias possíveis e aplicáveis seriam bastante significativas e bem recebidas pela categoria, porque trazem, né, um exercício da profissão de maneira mais suave e mais digna para todos nós. Como vereador, eu pretendo sim ter um mandato à disposição e algumas pautas são preocupações minhas. Eu não consegui fazer isso enquanto secretário naquele momento, mas eu quero sim atuar com mais efetividade com propostas que vão de encontro à saúde do servidor, e aí o professor incluso, a merendeira, a zeladora, a secretária. Nós precisamos repaginar a nossa saúde ocupacional, nós precisamos priorizar, na verdade, as ações que vão de encontro à saúde do servidor. Então isso é uma das pautas que eu tenho aqui como prioridade nas minhas propostas. Eu penso... Saúde, uma colocação. Oi. Saúde do servidor, principalmente professor, que agora, depois da pandemia, principalmente vai precisar de muito cuidado, né? Porque o que tem de professores, né, Fernando, que estão adoecendo agora por conta da pandemia, por conta da sobrecarga, por conta de diversos fatores. Então, isso vai ser uma questão, acho que tomara que o senhor, caso seja eleito, consiga melhorar essa questão, ou caso os que forem eleitos também consigam olhar por nós, profissionais de educação, porque isso vai precisar muito. Já tinha esses problemas antes da pandemia, só que agora parece que se agravaram ainda mais, né? E o interessante é que a sociedade, de maneira geral, pensa que porque as escolas estão fechadas, os professores não estão trabalhando, né? E não é verdade. Eu sou pai, eu tenho aqui os nossos filhos, e todos eles continuam desempenhando as suas atividades. Então eu sou testemunha, sou participante do processo e posso dizer que não é verdade isso. Os professores, nesse momento, inclusive, estão ressignificando o seu fazer diário, porque esses mesmos professores também são pais, também têm os seus compromissos individuais, e dentro desses compromissos ainda inserem uma nova dimensão de trabalho, que é esse trabalho remoto, que usar as tecnologias, enfim. Tudo isso veio para nós como novidade, mas também como oportunidade para a gente repensar algumas formas de fazer, sem dispensar a atuação em sala de aula, porque essa é essencial, e eu com os meus filhos aqui sou prova disso, que nada substitui a atuação do professor próximo ao aluno em sala de aula. Nós podemos sim usar as tecnologias, aplicar tecnologias, podemos aperfeiçoar o nosso trabalho com ferramentas tecnológicas das mais variadas maneiras, mas aquela interação, aquela construção da sala de aula, ela ainda vai perdurar por algum tempo, porque é um modelo onde o conhecimento acontece realmente. As experiências ganham significado quando existe essa interação entre as pessoas. É isso, professor Fernando. Então, agora a gente estamos já quase se encaminhando para o final, né? Agora eu queria abrir para as perguntas, né? Vamos ver se tem perguntas nos comentários, né? Eu li que tem uma, né? Vou estar lendo. Aqui, uma professora perguntou assim: eu gostaria de perguntar ao candidato se o senhor exerce trabalho voluntário em prol da sociedade em sua comunidade. Olha, eu sou membro da igreja, não sei se eu posso mencionar o nome, Henrique, mas enfim, eu atuo. A nossa igreja ela tem trabalho social, sim.
eu tenho atuado nesse momento lá, tanto no socorro das famílias, né, necessitadas, como no auxílio espiritual também, porque às vezes as pessoas não precisam só de assistência material. Nós percebemos isso durante a pandemia, que muitas pessoas continuaram assistidas materialmente, mas sentiram carência por estarem isoladas, sentiram carência desse contato, sentiram carência da afetividade, sentiram carência de se alimentar espiritualmente. Então, essa minha atuação na igreja me oportuniza, sim, a devolver para a comunidade ações que são de cunho social, mas também que têm o seu viés na vida espiritual das pessoas. E que, de certa forma, tocam a vida dessas pessoas e oportunizam também uma transformação. A mesma transformação que eu acredito no serviço público, na educação, eu vejo acontecendo também nesse meu fazer dentro ali da religião. Bom, é isso, professor Fernando. Agora, com o momento final da nossa live, do nosso debate, da nossa conversa aqui, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, né? O seu, talvez, apelo, não usando apelo, porque parece uma palavra muito forte, mas usando a sua palavra. O que o senhor, por que os professores que estão assistindo essa live, quem assistir nessa live, deve votar no senhor? Pode fazer as suas considerações finais, falar o que o senhor deseja agora. Eu espero que os professores, os meus colegas de trabalho e as demais pessoas da sociedade de Foz do Iguaçu possam perceber em mim essa vontade de fazer as coisas diferentes e fazer a diferença, né? Eu tenho uma experiência profissional de 19 anos como servidor público, sempre fui motivado a isso, sempre nas escolas por onde eu passei, eu tive a oportunidade de conviver com colegas de trabalho que também compactavam dessa mesma visão, e nós sempre conseguimos fazer as coisas diferentes, com ousadia, com muito trabalho, muita dedicação, com muita verdade também. Então, eu espero que os meus colegas vejam em mim essa verdade, essa transparência, essa sinceridade nas minhas palavras, e que me deem essa oportunidade de representar a educação, representar o servidor público numa das cadeiras do Legislativo Municipal. Com esse mandato, com esse instrumento nas nossas mãos, eu tenho certeza que a experiência que nós já começamos na gestão da Secretaria Municipal de Educação, as transformações que nós já conseguimos realizar ali em pouco mais de 2 anos, nós vamos conseguir levar também para esse cenário legislativo e vamos conseguir alcançar de maneira positiva a vida de muitas pessoas. Então, eu conto com o apoio de todos vocês, conto com essa generosidade de todos vocês no sentido de me prestarem esse voto de confiança e também me coloco de maneira transparente para que isso seja pauta do nosso trabalho no dia a dia, cada um dos dias dos 4 anos de mandato que teremos pela frente. Em nome de Jesus. Muito obrigado, professor Fernando. Gostaria mais uma vez de agradecer o senhor por ter aceito esse convite. A campanha é isso, dar sua cara a tapa, tá aí para questionar a dúvida das pessoas que vão votar no senhor. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa coragem de falar tudo, porque quem quer não arranja desculpa, quem quer vem, quem quer arranja o horário, e a gente está disponibilizando isso para vocês que são candidatos. Tem momento a gente quer que a gente saia ganhando por cima, ou a gente fique, eles fizeram a live para se aparecer. Muito pelo contrário, a gente quer, na verdade, que vocês tenham a oportunidade de estar tendo contato com os profissionais da área da educação. E é isso, professor Fernando, mais uma vez, obrigado por dedicar o seu tempo, por dedicar esse momento, para estar esclarecendo muita coisa, que esclareceu bastante coisa para nós aqui do grupo, né? E agradecer também a você que acompanhou a nossa live de hoje, você que está na sua casa. Às vezes a gente entende que os professores agora realmente estão sobrecarregados, tem professor que leva atividade para fazer em casa, tem professor que está planejando aula em casa, está fazendo livro online em casa. Então, assim,
Muito obrigado a você que disponibilizou seu tempo de assistir agora conosco e que mais futuramente vai estar assistindo, tá? Amanhã a gente continua a nossa rodada de lives, iniciando às 7 horas aqui no grupo. Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite a todos, uma boa noite, professor Fernando. Agora, provavelmente, ele vai descansar, porque agora começou a campanha, vai começar a corrida, né, professor Fernando? Uma última palavrinha, só quero parabenizar a iniciativa do grupo. Eu observei os conteúdos ali, muito significativos. Parabéns pela iniciativa, parabéns, professora Leila, que também é uma das coordenadoras, você, Henrique. Eu achei, assim, muito construtivo o conteúdo que tem disponível na página do grupo e incentivo as pessoas a realmente participarem, usarem como um fórum de debate, de construção saudável do nosso trabalho diário, e me coloco à disposição nas minhas redes sociais, no meu Facebook, meu Instagram, quem quiser mandar mensagens, perguntar, sugerir, enfim, eu estou sempre disponível, como sempre estive durante toda essa atuação pública, e me coloco à disposição de todos e conto com o apoio de vocês. Nós que agradecemos, professor Fernando. Então, desejo a todos uma boa noite e nos vemos aí por mais vezes essa semana. Até amanhã às 7 horas, pessoal. Muito obrigado e boa noite.